do Senhor seja com todos. Hoje Deus vai operar muito na sua vida. E Deus está desejoso de fazer uma coisa totalmente nova para você. Eu estou tão animado com isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu estou com vontade de virar a noite com vocês aqui. Era o mesmo Jesus que tinha morrido na cruz. E por que isso é importante? Porque tem muita religião dizendo, não, Jesus não morreu na cruz, ele só desmaiou. Outros dizendo, não, ele morreu, foi sepultado, e o seu corpo sumiu. Outros dizendo, não, a sua tumba foi achada. Não é? Tem outras religiões até dizendo que foi o próprio Jeová que roubou o corpo de Jesus e está guardando para o dia do juízo final para a humanidade. Então, essas coisas são importantes. E Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele deu prioridade à sequência do plano de Deus nessa vida. Ele provou, portanto, que ele viveu neste mundo sem pecado, por isso era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele morreu na cruz em favor dos pecadores, uma morte substitutiva, morreu no nosso lugar. Ele quer que a pessoa não apenas seja salva, mas que a pessoa seja cheia de poder nesta vida. Que a pessoa tenha uma vida vitoriosa, uma vida transbordante. E ele garante isso nos revestindo de poder e batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então aparecem religiões para dizer, não, o Espírito Santo foi só naquela época. Falar em línguas foi só naquela época. Batismo com o Espírito Santo não acontece mais. Dons do Espírito Santo não ocorrem nos dias atuais. E depois muitas religiões até ensinam, não foi o Espírito Santo, foram vários espíritos. Como dizem, né? Porque no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas num galpão, num cenáculo, e as 120 foram batizadas com o Espírito Santo. Que ensina que não foi o Espírito Santo, mas os Espíritos Santos. E me desculpe a franqueza, quem ensina isso são as testemunhas de Jeová, e eles não creem que o Espírito Santo é Deus. E aí eles estão passando o ensinamento que se assemelha ao kardecismo. Porque se no dia de Pentecostes foram 120 espíritos diferentes que baixaram naquela igreja, então eles estão ensinando incorporação, as pessoas receberem espíritos? Não, mas a palavra de Deus é clara. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um barulho como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que voavam e começaram a pousar sobre as 120 pessoas. E conforme aquelas línguas de fogo pousavam, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem, e não os Espíritos Santos. É um Espírito Santo só. Então nós estamos vivendo uma época de heresia, de falsos ensinamentos, de confusão espiritual. E tem gente que diz que o Espírito Santo, ele na verdade é uma energia, é uma força. E querem se basear justamente nesse versículo que eu vou ler para você agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus então ressuscitado, antes de subir aos céus, assim coisa de minutos antes de subir aos céus, ele falou não só para os 12, mas falou para aquela multidão de 500 pessoas que estava com ele no Monte das Oliveiras, antes dele ascender aos céus, antes da sua ascensão. Jesus Cristo falou para todas aquelas pessoas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, as verdadeiras testemunhas de Deus
são aquelas que são cheias do Espírito Santo. E se a pessoa diz que é testemunha de Jeová, mas não crê no Espírito Santo, ela não pode ser testemunha em toda a terra. O que ela pregou é uma religião e não o poder de Deus. Então eles dizem não, pois só um revestimento de poder, só um revestimento, não o Espírito Santo. Muito bem. Mas Jesus Cristo aqui ele já diz que esse revestimento, essa virtude, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo que há de vir sobre vós é o Espírito Santo, com virtude e poder. Nós vamos agora analisar estas coisas. Eu vou comprovar para você que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Vou comprovar agora, inclusive para você ter condição de responder quando vierem com falsos ensinamentos na porta da tua casa, ou no teu trabalho, ou no dia a dia, quando alguém tentar confundir a sua mente sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas antes de ler a palavra, porque eu já sei, eu já conheço, mas antes de ler a palavra, eu creio que o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Eu creio que o Senhor Jesus e Deus são a mesma pessoa e não que Jesus é um Deus menor, ou que Jesus é menor do que Deus, Ele é o próprio Deus, e a confusão aí acontece por quê? Olha só, Jesus é o Filho de Deus, então o Filho é menor do que o Pai, é isso que ensinam, não é? Mas Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Agora, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a Virgem Maria, foi a virtude do Espírito Santo que fez com que ela concebesse. Agora uma moça virgem, sem marido, engravida e nasce uma criança. Começam a perguntar, que bonitinho, quem é o pai? Que criança linda, quem é o pai? Deus, porque o José não era, não é? O pai é Deus. Então ele é o Filho de Deus. E aí começou a confusão. Então, se ele é filho de Deus, ele é menor do que Deus. Mas as pessoas não entendem que ali naquele momento já estava presente a Trindade se revelando à humanidade. Quando o anjo vem como mensageiro, e a palavra anjo quer dizer isso, o mensageiro enviado por Deus, um mensageiro que traz a palavra de Deus. O anjo vem e traz a palavra a uma mulher chamada Maria, virgem, solteira ainda, que nunca tinha tido relações sexuais. E o anjo diz, virá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. Será chamado assim. Mas ali naquele momento, é o Pai, é o Espírito Santo e o Filho. As três pessoas que na verdade são uma só. E esta pessoa que nasceu como homem, que viveu como homem, que morreu como homem, ele só ressuscitou como Deus. E aí está a diferença entre Jesus e qualquer outra pessoa. E o que é mais maravilhoso é que ele é a pessoa que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se ele fosse menor do que Deus, ele não poderia enviar o Espírito Santo. Ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tá vendo? Só revestido de poder. Então eles querem fazer confusão, muitos se confundem, mas eu vou te mostrar que o Espírito Santo não é uma força, ele é o próprio Deus, desejoso de habitar em nós. Tanto que Jesus falou assim uma certa ocasião, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.